Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez uma espécie de Barbaço Opina, pré-jogo tricolor, como a gente fazia antigamente, para poder trazer à tona aí as expectativas e informações sobre essa partida importantíssima de hoje contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Importantíssima por quê, Barbaço? Estreia do Bahia na Arena Fonte Nova, casa cheia mais uma vez, essa é a expectativa, e o adversário é o atual campeão baiano. Adversário esse que foi uma pedra no sapato do Bahia na temporada passada. É bem verdade que o nosso primeiro semestre foi desastroso, né? Tá difícil usar como parâmetro aqui para alguma coisa. Mas, de qualquer forma, enfrentamos o Atlético de Alagoinhas lá em Alagoinhas e perdemos, né? Então, a gente tem que agora dar uma resposta, vencer essa partida e seguir avançando, progredindo, evoluindo dentro do Campeonato Baiano, mas sobretudo dentro da temporada 2023. Afinal de contas, é um campeonato que a gente quer vencer, que a gente quer conquistar, mas também é um período, uma oportunidade para se preparar para a temporada 2023 com os demais objetivos que o Bahia tem pela frente. E hoje devemos ter novidades, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre arbitragem, sobre mercado, principalmente voltado para a divisão de base e outras coisas mais. Então você que está chegando agora, já dá aquela força para a gente, clica muito no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda tremendamente. Se inscreve, ativa o sino, são 3 conteúdos diários no mínimo aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral pra gente. Tenho colocado a meta de 3 mil likes e mantenho nesse vídeo, tá? Porque estou de férias, mas continuo correndo atrás para poder trazer conteúdo aqui para vocês. Então dá essa forcinha, dá essa moral para a gente, querendo ou não, é um incentivo a mais. E hoje teremos a nossa jornada esportiva lá no nosso outro canal, youtube.com/, SMB Lives, nosso querido Wendel Oliveira, do canal Wendel Meus Amigos, estará narrando a partida, conduzindo a jornada, daquele jeito que só ele sabe. Então acompanhe youtube.com/, SMB Lives, que tem tudo para ser bem bacana, tem tudo para ser muito legal. A transmissão com imagens e tudo mais, você já sabe que é da TVE, né? Enfim, eu já falei isso aqui em diversas oportunidades e se tornou já tradição desde o último Campeonato Baiano. E além da TVE, acaba passando ali também na TV Bahia, eles têm os direitos de retransmissão, e aí eles pegam as imagens, narração, comentários da TVE e colocam na TV Bahia. Então, se você quiser acompanhar por lá também para poder dar audiência para o clube e tudo mais, vale a pena, youtube.com/, TV Bahia. Beleza? Bom, galera, vamos falar antes de qualquer coisa sobre essa informação que eu disse que tinha acerca do mercado da bola sobre divisão de base. Talvez muitos de vocês não lembrem, mas tem um lateral que atuou por 6 anos na base do Bahia, o Alan Anis, que está na equipe do Internacional atualmente. Ele foi negociado, isso foi tema de algum vídeo aqui no canal há um tempo atrás, e o Bahia manteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Só que existe uma cláusula que, caso o Internacional tenha interesse de adquirir mais 50%, paga um valor irrisório de cerca de 300 mil reais. Por que eu estou falando dele? O atleta está sendo cobiçado por equipes do exterior. PSV, Ajax e Fiorentina estão observando o atleta está no radar dessas equipes e ele pode gerar uma grana para a equipe internacional e também para o Bahia, né, por essa porcentagem, né, que facilmente o Internacional adquire, então pode ser que não seja pela porcentagem, mas seria também como clube formador, né, porque existe esse direito aí de uma porcentagem em cima do período que o atleta trabalhou na instituição nas divisões de base. Então pode ser que o Bahia ganhe uma grana com essa negociação, assim como na negociação de Danilo, por exemplo, que passou por aqui apenas em uma parte do seu desenvolvimento na base e indo para o North Forest, Bahia acaba faturando também cerca de 1 milhão. Então, qualquer novidade você vai ver aqui no canal, qualquer novidade a gente traz à tona para você, torcedor tricolor. Eu sei que não é uma preocupação mais tão profunda essa de quanto que a gente vai faturar como jogador da base que vai sair e tal, isso e aquilo, por conta da injeção financeira do City Futebol Group, mas é sempre bom trazer aqui esse tipo de notícia. Gente, outra informação agora sobre a arbitragem para essa partida. O experiente árbitro Emerson Ricardo vai estar comandando esse jogo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas lá na Arena Fonte Nova, tá? Emerson Ricardo, que já tem um bom período aí de Federação Baiana de Futebol, fica mais limitado a disputas no Campeonato Baiano, mas tem evoluído a cada ano aí. Tomara que ele conduza da melhor maneira essa partida e a gente não tenha nenhum tipo de problema com a arbitragem, tá?
Não tem VAR, como você já sabe, nessa fase da competição não tem o auxílio do árbitro de vídeo, né? Só o árbitro de campo mesmo com os seus auxiliares, o quarto árbitro, para poder conduzir essa partida, que ocorra tudo bem. Esse é o nosso desejo. Gente, agora vamos falar sobre esse jogo importantíssimo contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, por quê? Devemos ter novidades, né? Importantíssimo, eu falo também no sentido de experimentações. Alguns jogadores que já estavam aptos, regularizados e poderiam ser relacionados para o jogo contra o Jacuipense e não foram muito por conta do gramado, de preparação e outros quesitos a mais, né, a serem levados em consideração, devem ser relacionados para esse jogo contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Nosso querido Davi do Portal Tricolor Net já trouxe a informação que Kaique está relacionado, né? Kaique vai para esse jogo, Renato Paiva colocou ele ali na lista de relacionados, né? Então o atleta, ao que tudo indica, jogará essa partida. Se vai ser como titular ou como reserva, a gente só vai saber ali cerca de 1 hora antes do jogo, tá? Mas Kaique, que ainda não havia sido anunciado, né? Antes da última partida contra o Jacuipense, agora já vai poder, já foi anunciado e já vai poder jogar, porque já apareceu no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. E apareceu no boletim informativo diário junto com o Diego Rosa, outro jogador que deve atuar nessa partida, outro jogador que deve estar à disposição de Renato Paiva, mas a relação que tem sido divulgada, inclusive pelo treinador português, pelo menos nesse período, pelo menos nas disputas do Campeonato Baiano, né? A gente não sabe se vai se manter assim nas outras competições ao longo do ano, ao longo da temporada, mas ele tem divulgado essa lista de relacionados. Alguns técnicos vetavam, Henderson, Guto, o próprio Barroca, eles não ficavam divulgando assim com frequência a lista de relacionados, né? Então agora isso tem acontecido com o Renato Paiva e a gente vai saber em breve de maneira mais concreta sobre quem vai estar à disposição. Mas aí tem Diego Rosa, tem o Kaique, que já está confirmado na relação, tem Cicinho, que já está regularizado também há um certo tempo, lateral direito, e tem Joner Chaves, que também já está regularizado há um certo tempo, tá? Bom, Matheus Bahia ele ganhou o prêmio de melhor da partida contra a Juazeirense, né? Não fez uma partida ruim também contra o Jacuipense, né? Tem assumido a responsabilidade na esquerda. Eu acho que essa competitividade, a concorrência, faz com que o atleta procure até elevar o seu nível, né? Sem querer tirar o mérito de Matheus Bahia, que é um jogador que a gente sabe que mesmo com qualquer tipo de limitação, ele tem potencial para poder ser lapidado, evoluir, progredir. Não à toa a gente usa isso como resenha, gastação, mas não à toa já foi observado por times do futebol europeu e tudo mais, e é um ativo do clube. Então o Matheus Bahia vive uma disputa com o Jonas Chaves, mas neste momento um ser sacado por outro jogar, eu acho que não é demérito nenhum, como eu falei, faz parte do processo de análise, de experimentação, de observação do treinador Renato Paiva e de toda a sua comissão técnica. E na direita pode acontecer o mesmo com o Cicinho. Eu, particularmente, estou surpreso com o Borel, né, pela questão física. Ele, no começo da temporada de 2022, tinha dificuldade de concluir os jogos, né? Teve um jogo que ele saiu exaurido ali, chegou ali fora do campo ficar extenuado e tudo mais, e nesse ano ele parece estar mais preparado fisicamente. Mas o próprio Renato Paiva falou que vai evitar de deixar pelo menos esse começo de trabalho, de projeto, né? Partindo do zero aí, atletas atuarem 90 minutos em 2 jogos seguidos, assim, e ir para o terceiro seguido. Então pode ser que Cicinho também apareça para poder ser observado, testado e dar esse descanso para Borel, para poder recuperar um pouco mais e já está apto para a partida contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, na estreia do Bahia na Copa do Nordeste. André, como vocês sabem, segue na seleção, inclusive ele já saiu de Teresópolis, já se deslocou, já viajou junto com a delegação da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Então tem Borel e Cicinho à disposição ali na lateral direita, são os dois jogadores aptos para jogo, tá? Então pode ser que Cicinho apareça ali, não duvido que isso aconteça. Então devemos ter Marcos Felipe no gol, não sei se o goleiro também ele é atingido, digamos assim, por essa projeção feita por Paiva de poupar depois de 2 jogos de 90 minutos, porque Marcos Felipe foi titular nas 2 partidas. Eu acredito que não, acho que deve continuar Marcos Felipe. Na direita pode ser que seja Cicinho. Aqui não é um provável time, tá, gente? É só um esboço analisando o que já foi dito pelo treinador, quem tá apto, as condições do gramado que agora são mais favoráveis, que proporcionam um jogo um pouco mais rápido, né? Que é o caso da Fonte Nova, mesmo estando um pouco danificado. Eu acho que hoje o gramado da Fonte Nova ainda não vai estar perfeito, por conta dos shows que tiveram lá e outras coisas mais de mudança de estrutura, tirar coisa daqui para ali e tal, isso acaba prejudicando um pouco o gramado. Mas ainda assim vai estar melhor do que o lá de Riachão do Jacuípe, com todo respeito a Riachão e ao estádio Valfredão. É um gramado que não proporcionava um jogo tão rápido por conta de alguns morrinhos, buracos e outras coisas mais. Então devemos ter Marcos Felipe na direita, Cicinho
ou Borel. Eu apostaria em Cicinho nesse jogo, por conta dessa questão que eu falei de Borel, clínica, né, física. Na zaga, Raul Gustavo e Canu devem se manter, né, pelo menos na zaga. Paiva não tem dado oportunidade de começar para outros jogadores, mas eles são dois desses que fizeram 90 minutos, então também não duvidaria que eles fossem substituídos nesse jogo, né, para um David Duarte, mas David Duarte está recuperando de questão no quadril. Mas o Marcos Vitor, Gabriel Xavier, né, o Marcos Vitor e David Duarte, pode ser que aconteça também. Vamos aguardar aí para ver o que é que Paiva vai decidir. Na esquerda, Joana Chaves ou Matheus Bahia. Acho que Joana Chaves pode já ganhar a oportunidade nesse jogo. Ele já estava apto para o jogo de domingo, né? Acabou não indo por conta das questões do gramado. Não duvido que ele comece essa partida como titular. No meio-campo, estamos atuando com Rezende, Mugni e Daniel. Acevedo entrou bem no último jogo. Acredito que Acevedo deve começar como titular nessa partida. E Diego Rosa, que já vem treinando há muito tempo também, eu acho que pode ter a sua oportunidade como titular. Então eu apostaria ali em um meio com Acevedo, Diego Rosa e Mugni, ou Acevedo, Diego Rosa e Daniel. Pode ser que isso venha a acontecer. Daniel tem a mesma situação de Borel, né? De física, de ficar 90 minutos em campo. Ele também tinha um pouco de dificuldade e evoluiu nesse quesito, né? Mas pode ser que o Paiva tente segurar, poupar um pouco, para que outros tenham oportunidade. E tem os moleques da base também, né? Vale lembrar, Patrick Veron, poderia muito bem ter um meio com Acevedo, Diego Rosa e Patrick Veron, né? Não dá para descartar essa possibilidade. Patrick, ele atua ali no texto similar ao de Daniel, constrói jogo, articula jogadas e tudo mais, é um homem das bolas paradas, não duvido que isso aconteça. Biel ficou de fora da primeira partida, entrou no decorrer, fez gol, na outra começou como titular, deu assistência, acho que ainda não vão tirá-lo da partida, né? Acho que o Paiva vai manter o atleta, porque ele não fez 2 partidas de 90 minutos, então acho que agora sim a gente deve ir com Kaique, Biel e Everaldo, que é o ataque que todo mundo projeta que deve ser o titular do Bahia. E existe a possibilidade também de Ricardo Goulart, né, no lugar de Everaldo. Ricardo Goulart já fez 2 gols aí na temporada, né, nessas 2 partidas que tivemos, né, então pode ser que por conta disso o Pai vai querer oportunizá-lo, mas o fato é que Biel e Kaique devem compor ali os lados, os extremos do campo, né, os flancos, né, como falam, as pontas. Então, vamos aguardar. O fato é que a gente já deve ter um esboço de um time mais com cara de titular hoje, provavelmente, contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Não vai ser uma partida fácil, simples. O Bahia pode tornar fácil, simples. E eu acho que é um adversário interessante para um começo de temporada, terceira rodada, um adversário campeão atual do Campeonato Baiano, para a gente poder projetar, analisar o que virá pela frente, tá? Então, enfim, que seja um ótimo jogo, que o Bahia possa fazer a sua parte, possa desenvolver o seu futebol e que os atletas que venham a ganhar a oportunidade, que já estão regularizados, que já estão no BID, possam desenvolver também o seu jogo. A gente, nesses 2 jogos aí, mesmo com as dificuldades do gramado lá em Riachão de Jacuípe, teve muitas oportunidades, criou bastante, incomodou o adversário, principalmente com o jogo pelos lados do campo, né, articulando jogadas em velocidade, triangulações e tudo mais. O principal aspecto que tem chamado a atenção na torcida e que é cobrado frequentemente por Paiva, seja no dia a dia, seja na pré-eleção ali, que é essa recuperação pós-perda tenha acontecido, talvez ainda no nível ideal de Paiva, ainda não, mas tem acontecido, os atletas têm se esforçado para poder dar essa resposta, né, um jogo intenso, de velocidade, que força o erro do adversário, e sobretudo agora, nesse período de Campeonato Baiano, com as limitações técnicas dos adversários que temos pela frente, pode ser que o Bahia possa explorar, aproveitar muito isso. Então, fica a expectativa para que dentro da Fonte Nova, com a torcida apoiando, com o gramado mais rápido, com o adversário, né, cedendo a pressão do Bahia, a gente tenha tudo para poder conquistar mais um triunfo. Tomara. É importante para dar confiança, é importante para a tabela de classificação para o campeonato, para a gente poder assumir a liderança, é importante para poder avaliar, testar, né, o que realmente deve ser aplicado ou não ao longo dessa caminhada. É importante para poder dar uma resposta também. Afinal de contas, a gente está enfrentando o campeão baiano, então tem que respeitar também a equipe do Atlético de Alagoinhas. E se respeita jogando, se respeita buscando resultados, se respeita procurando fazer gol, se respeita no futebol dessa forma. Tá? Então, boa sorte para a rapaziada, que seja um grande jogo para a gente hoje. Valeu? É isso. Se ligue na nossa jornada esportiva na SMB Lives. Fique acompanhando junto conosco. E, claro, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?